continuando a aula de iniciação. Como farei na primeira aula, caminho que Meixo-sama estabeleceu para nossa evolução espiritual tem 3 etapas, né? Primeira etapa é purificação, né? Limpar nossa alma, nosso corpo espiritual e corpo físico. Limpeza em geral, né? Esta é purificação. Quer dizer, limpeza, né? Então, conforme purificando, a alma adquire mais sabedoria, né? Quer dizer, esse é o caminho da iluminação. Ficar claro as coisas, bem do mal, certo e errado. Enxerga claramente caminho, ou seja, despertar discernimento, né? Esse é o caminho de Satori, né? Essa é a segunda etapa. Mas isso, toda religião segue mesmo caminho, né? Mesmo budismo, mesmo cristianismo. Quem fez voto, né, para evolução espiritual, que segue o mesmo caminho. E o último que vai chegar, quer dizer, terceira etapa é unificação com Deus. União perfeita com Deus, né? Estado que já não sabe até que ponto que Deus atuando, até que ponto coisa do ser humano, né? Se mistura, né? Já não tem mais divisão do homem e de Deus. Isso seria a última etapa que a gente pode chegar, né? Então, até aí, tem muitas etapas, né? Então, mesmo Jore, mesmo orientar as pessoas, acho que esse último estado é muito importante. Por exemplo, assim, antes de dedicar qualquer coisa, ou seja, antes de praticar o ensinamento de Meixo-sama, né, tem que pensar o seguinte: pedir a Deus que Deus faça tua vontade. Eu acho que isso é importante, né? Ministrando Jore, mas não pode exclusivamente você ministrar Jore. Pedir a atuação de Deus, de Meixo-sama, que ministrasse Jore. A gente começou a emprestando o nosso corpo, né? Quem está atuando é Deus, entendeu? Isso que é importante. Mas normalmente a pessoa pensa, né? Eu estou ministrando Jore. Isso atrapalha, né? Porque ainda não está bem purificado, né? Primeiro estágio, né? Purificar o bem, a alma fica mais pura, então consegue entregar a mão de Deus. Deus atua através da pessoa. Isso seria ideal, né? Em todas as coisas, né?
E qualquer coisa que faz, deixar a vontade, Espírito de Deus, que atuasse, ou seja, Meixo Sama atuasse. Né? Aí as coisas surgem bem feito, as coisas têm resultado maravilhoso, né? Isso tem que perceber sempre, né? Tem dos ensinamentos de Meixo Sama, é que Meixo Sama foi, dirigente da igreja, né, naquela época, né? Foi para fazer palestras, né, em público, não é da igreja, mas reunindo pessoas, né? Aí, voltando, comunicava para Meixo Sama. Tem dia que dá certo, tem dia que não dá certo. Analisando, diz que é assim, quando dava certo, algo atuava bem, fortemente, antes de fazer, pedir a Deus que faça tua vontade. Deixar o fazer. Essa eu acho que a atitude é importante. Né? Então, quando termina, as coisas estavam maravilhosamente bem. Mais do que nossa capacidade, né? Isso eu acho que é importante. Por exemplo, observando quem está ministrando oré, ainda pessoa está fazendo. Entendeu? Em primeiro lugar, pessoa está. E em segundo lugar, Deus, né? Não deixa atuar. Uma coisa interessante. Tem que procurar o mais livre possível que o Espírito de Deus atuasse, Meixo Sama atuasse, né? Senão as coisas não vão bem. Porque aí tem limite do ser humano, né? Mesmo que você bem feito, é capacidade do homem. Nunca além da capacidade, né? Eu acho que isso é importante, né? Como deixar atuar? Eu acho que é questão bastante importante. Que dessa aí já terceira etapa, né? Mas já pessoa dedicando ministrar de oré, orientando a pessoa, tem que ser isso, né? Tem que ter um pouco de ideia, né? Ou seja, tentar chegar neste nível. Entendeu? Eu acho que isso é importante. Então, é como eu sempre falo, né? Existe milagre, porque milagre é só Deus que opera, só Deus que faz. Então, para acontecer milagre, a gente tem que estar com Deus, não tem outro jeito. Se a pessoa está puramente ser humano, sem nada de ajuda, atuação de Deus, de Meixo Sama, não acontece nada milagre. Né? Acontece como a gente dá para prever, né? Nunca acontece fora de comum. Puxa, alguma coisa aconteceu, coisa maravilhosa, né? Coisa bem diferente do que a gente imagina, né? Isso não tem valor da fé, entendeu? Sabor da fé é isso, né? Sabor da fé, você acompanha Deus que atuando, você experimentando, você observando o que Deus está fazendo. Essa é a observação, né?
sente maravilha, né? Sente maravilha. Sente cada vez mais perto de Deus. Portanto, para chegar a este estado, entendeu? Que precisa procurar, né? Mesmo algum minuto, algumas horas do dia, né? Ter consciência, né? Puxa, agora atuou Deus, Deus atuou. Por isso aconteceu o milagre, né? Fora de comum, né? Coisa que nunca a gente imaginou que acontece. Acontece mesmo, entendeu? Mas isso não é obra do homem, obra de Deus, né? Obra de Deus. Aí começa a sentir grandeza de Deus, como amor de Deus, né? Eu acho que este é sabor da fé. Fé é uma coisa maravilhosa, né? Mas se não tem experiência, acho que fica uma coisa monótona, né? Obrigado, pessoal, querendo dedicar, forçando praticar o ensinamento de Meisama, né? Isso ainda bem no começo, né? Tem que ser o contrário. Gostaria de fazer, gosta de fazer, procura fazer, né? Como falei outro dia, né? Por exemplo, plantonista, né? A gente marca, você vem, então segunda, terça, uma vez por semana. Aí a pessoa compromete, né? Eu vou fazer, então, segunda-feira, tal hora, entendeu? Coloca como obrigação, como missão da pessoa, né? Então, coloca em primeiro lugar, eu vou fazer isso antes de outras tarefas, né? Dar importância. Mesmo assim, difícil durar. Uma semana, 2 semanas, um mês, depois desiste, não aparece mais. Engraçado. Por que acontece isso? Porque não gostava. Primeiro tem que ter um pouco de esforço, né? Tem que colocar um objetivo, né? Eu tenho que fazer, qualquer jeito, qualquer coisa que aconteça, colocar em primeiro lugar, dar preferência em primeiro lugar, essa tarefa, né? Mas não dura, é engraçado. Por que não dura? Porque não tinha ainda a alegria do coração. O coração não acompanhou, né? Então, aquilo foi penoso. Levantar muito cedo, ou seja, pegar ônibus, trânsito. Primeiro ainda tinha vontade, né? Firme. Mas começa a perder pouco a pouco, firmeza, né? Porque enquanto estava dedicando, não sentia alegria do fundo do coração, não sentia. É como se fosse você trabalhando junto com Deus, né? Somente fazia com a vontade do homem, né? Então isso não dura, engraçado. Então como é importante isso, né? Como é importante. Porque se a pessoa sentisse, colocaria em primeiro lugar. Outra coisa não tem sabor, né? Uma coisa monótona. Dá preferência, entendeu? Procura em primeiro lugar isso, né? Sentir feliz, profundo, sentir bem-estar, sentir feliz, né? Então, o que vai procurar? Entendeu? Mas é como ser humano, é engraçado, começa a enfraquecer esse lado. Se não tem muita firmeza, começa a sentir, não, hoje estou cansado,
hoje vou parar, vou amanhã. Aí quando chega amanhã, já também continua igual. Né? Aí paralisa, né? Paralisa toda a atividade, envolvendo as coisas do mundo, mundano, né? E esquece. Portanto, como é importante isso aí? Né? Sentir isto, né? Então, pelo menos, observar, né? Não estou bem. Sentia tanta alegria quando dedicava, mas agora já está fazendo como hábito, costume, né? Não está participando por dentro, né? Entendeu? Este, eu acho que é a terceira etapa, né? Quer dizer, essas três etapas da nossa evolução, muitas vezes acontece três lados, mesmo jeito. Quer dizer, conforme purificando, aumentando um pouco de sabedoria, despertando, começando a entender, entender? Começa a perceber, começa a despertar, né? E conforme eliminando impureza, ficando mais puro, desperta mais, né? Surge mais sabedoria, né? Entendeu? Não é que etapa isso aí. Primeiro termina isso, depois começa isso, não é? Entendeu? Todas as coisas coisa espiritual, isso aí. Quando entende uma coisa, você dá para entender outra coisa. Mesmo o ensinamento mesmo. Você lendo o ensinamento, um trecho entendeu. Você entendeu um trecho, aí entende no sentido geral. Isso ajuda para entender outra parte. Né? Parte faz tudo, todo faz parte. Essa é a diferença do estudo em geral, no sentido material, né? Não é? Normalmente, estudo na escola tem capítulo, você aprendendo, vai indo para frente, né? Mesmo a matemática. Tem que aprender etapa por etapa, senão você lendo o livro bem adiantado, não vai entender nada, né? Absolutamente nada, né? Mas o ensinamento de Deus não é isso. Isso é diferente, né? Entendendo pequena parte, você consegue entender tudo. Né? Mesmo o Salmo de hoje, né? Nós estamos falando sobre mancha preta do sol. Difícil entender, não é? Mas isso colocando na nosso coração, um dia começa a perceber o que significa isso. Entendeu? Quer dizer, tudo tem, como se fosse maru, né? Mundo e ponto focal, algum pontinho. Esse pontinho que é importante. Centro da força, da criação, da atividade, da vital, né? Vida, né? Então, a gente sem querer vai no periferia, redondo, né? Círculo, e esquece no meio. Porque se você vai fora, perde, cansa, né? Esgota a vitalidade. Entendeu? Mas então tem que voltar no centro. Manter o centro é muito mais importante. Isso que nós estamos falando, né? Centro do universo, Sol. Centro do Sol ainda tem essa mancha preta. Que mistério, né? Ninguém sabe o que é isso.
alta temperatura. Então, quero ensinar aos homens tão inebriante verdade. Está no Sol a alma do grande universo. É como se fosse a alma de Deus Supremo está no mancha solar. Este é ensinamento do mês sábado. Quer dizer, mesmo Salmo, a gente aprende pequena parte. Você percebe, isso aí, realmente. Né? Então, dá para clarear, dá para entender outras partes. Né? Mesmo entender o Joré, isso você descobre verdade profunda. Né? Por isso, parte faz tudo, né? Tudo também faz parte. Então a gente fazendo pequenas coisas, entendeu? Mas não pode você pensar que pequenas coisas, insignificante. Mas esse insignificante, parecendo coisa pequena, é de tudo, entendeu? Fazendo grandes coisas, né? Quer dizer, parte faz tudo. Isso que a gente não pode esquecer, né? Tá bom. Então, procurar como é, o que significa dedicar a Deus, o que é obra de Deus. Obra de Deus não é que homem que faz, só colabora. A gente, na verdade, a gente entrega, ou seja, empresta nosso espírito, nosso corpo para Deus, né? Que puramente vontade de Deus atua em cima da gente. Através da atuação a gente evolui. Se não atua, a gente não evolui. Fica permanecendo como ser humano. Entendeu? Tem que deixar atuar. Aí aprende com própria experiência, né? Porque deu certo, não dá certo, né? Então, quando não dá certo, tem que refletir alguma coisa que estava errado. Essa é alguma coisa que estava conta própria. Não contando a força de Deus, né? Isso que tem que estar sempre atento, né? Como me fala, tem que estar atento no seu coração. Não pode esquecer. Sempre lembrando, sempre tendo consciência disso, né?